E vamos falar do sempre péssimo Daronco. O Daronco é um brincalhão. O que o Daronco fez com o Flamengo hoje é uma vergonha. Fala mesmo que é clubismo, fala que o pilhado tá dando chilique, um papelão. O Daronco, ele é sempre péssimo. É sempre péssimo que tem uma babação de ovo da CBF em cima desse cara. Não sei se porque quem é mais musculoso tem que ter mais moral, só tem músculo. É um árbitro horroroso. O pênalti que ele deu do Davi Luiz hoje, falei com tudo que é comentarista de arbitragem que eu conheço, pra não ser injusto. Falei com o Flávio Prado também, que fez curso, falei com o Bruninho aqui na mesa. Foi um pênalti gritante, que ele prejudica um clube que tá brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo tem sim que ir lá na coletiva e esculhambar o tal do Anderson Daronco. Um árbitro sempre horroroso, sempre que cria polêmica, não é afastado, mas eu vou falar do Daronco quando eu for falar do jogo do Flamengo. Porque jogador, quando erra, pune até a mãe do jogador. Agora, quando é o árbitro que prejudica um clube descaradamente, como fez o Daronco hoje no pênalti do Davi Luiz, eu quero ver se ele vai ser afastado. Eu quero ver se ele vai ser botado na geladeira. Eu tô louco pra ver isso, porque eu sei que não vai. Porque ele é sempre horroroso e nunca ele é punido. Eu vou falar aqui. Eu vou esculhambar o Daronco aqui. O Flávio aí só joga aqui a bola, ele já dá logo o bico. Eu vou esculhambar o Daronco aqui. Não foi pênalti não, Tico? Ah, foi. Só se for pênalti da minha mãe e do meu pai, meu amigo. Ai, coitado. Que aquilo ali não é pênalti nunca. É sempre o péssimo Daronco. Sempre o horroroso Daronco, árbitro ruim, bajulado pela péssima CBF. Mas olha isso, vamos ele de já novo. deu ou o VAR chamou? Foi no VAR. Olha de novo. Então tem que xingar o VAR, não é? Não, ele marcou. Olha aí. Pênalti. Olha isso. O que foi? Pênalti. Cara, juro, não dá. Se você tá falando sério, tu não entende porra nenhuma de futebol. Não dá pra você falar pra mim, o braço dele tá colado e abre aqui. O braço dele não tá assim. O braço dele tá assim. E vem aqui. O braço dele está assim. Na minha regra, bateu na mão da área, é pênalti. Eu Eu não não tô sabia perguntando a tua regra. Eu tô perguntando pela regra da FIFA. Pênalti. É o quê? Pênalti. Você tá de brincadeira. Tô não, olha lá. Tá, então, antes do meu show... Olha lá, bola em direção ao olha gol. isso, gente. Que bola em direção ao gol. Olha lá, a bola é lá na forquilha, o Davi Luiz meteu a mão. Flávio Prado, olha ele musculoso, ele adora aparecer. Flávio Prado. É mais uma demonstração clara que eles não conhecem a regra, que eles são pessimamente treinados, que os instrutores da CBF são instrutores, eles fizeram por correspondência o curso, e aqueles cursos velhos, antigos, sabe? Fizeram por correspondência com fita de vídeo. Eles são realmente muito incompetentes. É um absurdo. É vergonhoso isso. Olha, a regra, gente, a regra é muito... Não mudou nada. Qual é a regra? É pênalti quando o cara tem intenção de meter a mão na bola. Como é que você mede a intenção? Você tem que ter uma sensibilidade e também... É um movimento natural também, né? Movimento natural. Então, aí... Os caras começaram a falar assim, bom, vamos apertar um pouco, tem um malandro que dá aquele toquezinho, dá um miguelão, presta mais atenção se o cara não tá dando migué, se ele não fez um movimento... Agora, uma porrada dessas, se o cara consegue fazer isso aí com naturalidade, se ele faz isso de propósito, ele é jogador de vôlei. É uma porrada, ele vira e a bola bate na mão. O cara até se assusta quando a bola bate na mão. Nada a ver, mas eles cansam de dar esses pênaltis aqui. Ou seja, os instrutores, eles são incompetentes. A CBF, os caras que ensinam, teoricamente, esses caras, eles são incompetentes. São incompetentes. Então não adianta, você está fugindo, você vai sair do Daronco, os jovens que estão chegando são incompetentes também. E o que é pior, né? Não tem nem árbitro suficiente, eles estão espalhados aí, vai para a Copa América, vai para lá, vai para cá, porque a tranqueira é meio generalizado. E aí o Daronco ficou aí, ninguém quis levar o Daronco, e ele vai ficar por aí fazendo essas barbaridades. Eles acham que foi mesmo, eles não entendem a regra, então é um problema. Porque isso aí, eles vão mudar campeonato, vão mudar resultado, porque é uma coisa assim, é muito por acaso. É isso, não é complô, eles são ruins, né? Não tem a regra. O problema todo, pilhado, é que não tem regra. Não tem lógica. Amanhã ou depois tem outro lance desse aí, o cara apita corretamente, não dá. Ele já mudou o campeonato. Então não tem regra. O Brasil, ele consegue fazer uma competição sem regra. É muito louco, depende muito do cara, depende do VAR. E o tal do VAR também
Não pode ter VAR no Brasil, gente. Não dá. É muita merda. Já chega o árbitro, eles ainda colocaram mais um monte de tranqueira. Um só não basta. Eles puseram um monte para ajoelhar junto. Ou vá pra alguém falar que isso aí foi pênalti? Não foi pênalti. Aí o Porcaro explicou aí, até que, tecnicamente, o lance não houve a intenção do Davi Luiz e um movimento natural ali. Então, ele estava muito próximo, não tinha como ele ter uma reação ali, o braço em posição normal, não tem nada, não foi pênalti. Mas realmente é uma coisa que é aleatória. Outro jogo marca um lance diferente, marca diferente um lance igual, então é aleatório. E o Flamengo se superando muito, né? Porque hoje o Léo Ortiz também saiu machucado. O Everton Araújo entra no lugar do Léo Ortiz, que sai machucado. O Bruno Henrique passa mal e sai no intervalo. Entra o Vitor Hugo. Aí já não tinha o Ayrton Lucas, já não tinha o Cebolinha, já não tinha o Alan e 5 jogadores na Copa América, né? Então, isso é uma coisa muito positiva aí do Flamengo, que é um momento mais de resistir do que de... Agora é um grupo, né? Como diz o Tite, é o grupo. Precisa usar os caras, porque não dá para cobrar com o Flamengo agora, nesse momento, todo desfalcado, dê espetáculo, deixou. É o momento mais de se manter ali em cima. Empatar em Curitiba não é fácil, é um bom resultado. Acho que mesmo se tivesse com o time completo, não é um resultado ruim, não é fácil jogar lá na Arena da Baixada. Tá um ponto da liderança. Sim, tá lá em cima. Então foi um bom resultado e muito desfalcado. O Flamengo tá conseguindo se virar, se superar, e vai Léo Pereira na esquerda, vai Léo Ortiz volante, aí entra o garoto, se vira. O Flamengo conseguiu um bom resultado lá dentro de todas essas circunstâncias. Você, torcedor rubro-negro, você tem que se sentir orgulhoso pelo que o Flamengo apresentou hoje lá na Arena da Baixada. Palmas novamente para os jogadores que foram raçudos demais, guerreiros demais. Um empate heróico, é assim que precisamos definir o resultado do Flamengo contra o Furacão, fora de casa na Arena da Baixada, em grama sintética. O Flamengo estava com 9 desfalques. Durante o jogo, Léo Ortiz, melhor em campo, precisou ser substituído com dores musculares. Bruno Henrique, que fez novamente um primeiro tempo terrível, foi substituído no intervalo, segundo o Flamengo, porque estava sentindo mal-estar. Eu até estranhei que no primeiro tempo, antes dele bater um lateral, ele estava botando muita mão na barriga. Pelo visto, o nosso guerreiro Bruno Henrique estava com dores na barriga e foi substituído no intervalo, mas isso não muda o fato da péssima exibição que o Bruno Henrique teve. O Bruno Henrique não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Luiz Araújo, por exemplo, herói no último jogo, nesse jogo que ele foi titular, fez uma partida irregular, não foi bem. Gabigol entrou no segundo tempo, correu, disposição, tentou ajudar, mas nada conseguiu fazer. E aí, pessoal, aos 46 minutos do segundo tempo, eis que Daronco, que novamente com uma arbitragem ridícula, inclusive teve um gol do Gabigol anulado, que eu confesso que eu não fiquei convencido pelo frame apresentado, não. Ainda mais vindo da arbitragem que tem Daronco no comando dela. Não fiquei convencido pelo frame. Eu preciso analisar outros frames. Para quem não sabe, frame é a imagem paralisada na hora da análise do lance. Eu não fiquei convencido. Eu não vou dizer que estava impedido, que não estava, não vou falar nada sobre isso. Fato é que a imagem apresentada na transmissão não me convenceu ao ponto de dizer, de fato, o Gabigol estava impedido ou não, ele não estava impedido. Preciso fazer mais análises, olhar mais lances. E aí, aos 46 do segundo tempo, Anderson Daronco, novamente, ele entra em cena, porque ele foi e marcou um impedimento, que eu não sei, impedimento não, um pênalti para o Flamengo. O Davi Luiz, de fato, estava com a mão muito aberta ali, mas é aquilo, interpretação. É óbvio que o Daronco iria interpretar daquela maneira, né? Jogo no finalzinho, possibilidade dos donos da casa, pênalti para os donos da casa. Foi lá, assinalou e marcou. Fernandinho, que para mim joga muita bola, não é nem um exagero dizer que é o melhor volante do futebol brasileiro. Como joga futebol o Fernandinho? É impressionante, é outro nível de futebol. Não à toa ele é considerado ídolo lá no Manchester City. O Guardiola é o melhor treinador da história. Para muitas pessoas é apaixonado pelo Fernandinho, e aqui no futebol brasileiro, de fato, ele sobra. Foi, bateu, a bola ainda bateu no travessão, bateu no chão antes de entrar, quase que ele perdeu, mas não perdeu.
Beleza. E aí, na base da garra, da disposição, os jogadores do Flamengo foram para cima do Atlético Paranaense. Inclusive, teve um lance que o Davi Luiz cobrou escanteio. Eu confesso que eu não lembrava disso ter acontecido anteriormente. Mas era na base da correria, na base da disposição, tentando de tudo. Eis que no último minuto, quem entra em cena? Everton Araújo, que entrou no lugar do Léo Ortiz, que era o melhor em campo. Olha como é o futebol, cara. Olha como é o futebol. E Everton Araújo, cria das categorias de base do Flamengo, na verdade cria das categorias de base do Volta Redonda, mas o Flamengo mapeou, pegou por empréstimo, com opção de compra, depois exerceu a opção de compra, e hoje o Everton Araújo é jogador do Flamengo e vem sendo muito utilizado pelo técnico Tite, está sempre na lista de relacionados, eventualmente quebra um galho na lateral direita, é volante de ofício, e hoje o garoto predestinado, iluminado, foi lá de cabeça após uma cobrança de escanteio do Luiz Araújo e botou a bola na rede. Sendo que no lance anterior o Pedro quase fez um gol de cabeça, mas o goleiro do Atlético, o Léo, cara, fez uma defesa de cinema, uma defesa absurda. E aí o Everton Araújo conseguiu empatar no último minuto e o Cuca acabou sendo expulso, reclamando que o Daronco deu mais acréscimo, que isso é um absurdo, torcedor do Atlético. Gente, com todo respeito, esse é o grande problema da cultura do futebol brasileiro. Os caras ficam fazendo cera. Aí o árbitro vai lá, dá mais um minuto, dá mais um minuto. Aí eles reclamam. Tá certo o árbitro. Os jogadores do futebol brasileiro precisam parar com esse negócio de ficar fazendo cera para amarrar o jogo e terminar o jogo. Bem feitos para eles. E a segunda batalha, durante essa guerra, que será o período da Copa América, o Flamengo venceu. Embora o resultado final não tenha sido uma vitória, mas o espírito foi de vencedor. E se a gente for olhar todo o contexto, todo o cenário, é de vitória sim. Então, parabéns aos jogadores do Flamengo pela postura hoje contra o Atlético Paranaense. Resultado de campeão, prestem atenção, resultado de campeão, postura de time que quer ser campeão brasileiro. Parabéns aos jogadores novamente, hein? Foram guerreiros demais. O próximo assunto não vai ter como você dizer que não pareceu vitória, não. E vem aí uma porção importante do Campeonato Brasileiro com esses problemas se acumulando rodada a rodada. Então o Flamengo hoje salvou um ponto num jogo em que ele foi melhor por mais tempo. E assim, eu sei que houve muita reclamação e as mensagens vão chegar, evidentemente, porque eu vou falar isso, do pessoal do Atlético dizendo o jogo só terminaria no momento em que o Flamengo empatasse. Eu não entendi muito bem qual que é... É porque o Daronco dá um acréscimo até 53 e depois ele levanta a placa de mais um minuto de acréscimo e o gol sai ali. É por isso a reclamação. Então, só aqui pra gente reclamar dessas coisas, que o árbitro dá um minuto a mais num jogo que teve, como sempre tem todos os jogos aqui, paralisação. O Cuca invadiu o gramado. Porque assim, a gente precisa parar de tratar o futebol brasileiro como basquete. A anulação do gol do Gabigol, eu confesso que no primeiro momento eu falei, é porque a gente tá tão acostumado a ver o goleiro atrás da linha da bola. Era o Thiago Heleno o último homem. Exatamente. Agora, eu acho assim, os 10 desfalques não podem muito ser utilizados como argumentação para não conseguir vencer adversários que são muito, mas muito inferiores. Só que a gente está falando de uma equipe que é fortíssima, que jogando no seu estádio cria dificuldades para qualquer um, que é um time que estava brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então, nesse contexto, você jogar sem 10 jogadores e, convenhamos, sem os seus melhores jogadores, porque não estamos nem falando daqueles desfalques... Mas eu discordo de você. Daqueles desfalques sobre os desfalques não fazerem falta, porque quando você não tem jogadores... você tem um nível de enfrentamento que você tenha que ser superior a equipes que não têm o mesmo investimento e nível técnico. Porque você começa a fazer muitos improvisos e a ter muitos meninos. A gente fica com uma sensação de que, por ter o elenco que tem, quando está completo, o Flamengo vai ser superior mesmo assim, que eu acho que agora não procede. Você olha o banco, só tem opções com experiência no ataque. Sim, acho que isso não vale para o jogo passado, por exemplo, que era um jogo com 10 desfalques. O jogo com 10 desfalques, o Flamengo tinha no banco... Eram 8, né, no jogo passado. Bruno e Luiz Araújo. O ataque não se aplica, mas o resto do time, sim. Então, assim, eu acho que o Léo Ortiz, de novo, um dos melhores jogadores em campo. Sentiu musculatura, se machucou. Mas o que eu quero dizer
Aí eu tô falando, quer dizer, eu tô exaltando o resultado do Flamengo contra o Atlético Paranaense, mas eu acho, aí minha opinião, que, de fato, tendo o elenco que tem, os jogadores que tem, Gabigol, Bruno Henrique, Luiz Araújo, caras que a gente pode dizer hoje que não são titulares do Flamengo, contra as equipes mais fracas do Campeonato Brasileiro, eu nem acho que os 10 desfalques podem ser utilizados para dizer não deu para ganhar do Cuiabá, não deu para ganhar do Atlético Goianiense, não deu para ganhar do Juventude. Aí eu discordo porque a diferença técnica ela é enorme, é abissal. Só que você pegou o meio de campo lateral esquerdo, que é zagueiro, você levar um meio de que é campo, zagueiro. Você levar o meio de campo todo de uma equipe embora, faz diferença. Faz diferença. Não, mas assim, de novo, eu não estou falando que não faz diferença. Não, mas ela é gigantesca. Eu estou falando que depende do enfrentamento. A estrutura do Flamengo tá ali. O Pulgar tá machucado, mas assim, estaria jogando se tivesse. O Pulgar tá convocado, o Alan tá machucado. O Pulgar, o Igor Jesus tá machucado. Arrascaeta, eu digo, a hora que você leva este meio de campo embora, é outro time. Sim, aqui no meio de campo é outro time. É outra maneira de você se organizar, por mais que venha o Gerson. Aí o que fez o Tite hoje? Deixa o Gerson jogar aqui por dentro, que para onde ele veio jogar, o Luiz Araújo abriu. No jogo passado deu super certo. Mas a mudança é muito grande. Assim, quando você leva 3. Eu não estou discutindo isso, tá, gente? O banco é muito bom, mas assim, se não tem no meio de campo, o nível de substituição que sobe para o ataque. Nenhum. Tem Gabigol, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Nem substituição, você não tem nem para escalar. Tem um zagueiro para jogar ali. E na defesa, tem zagueiro jogando de volante, tem zagueiro jogando de lateral. E não é uma invenção pura, são adaptações. Não, são adaptações de jogadores que hoje já fizeram essas funções. O Léo Ortiz, sim. Tem essa capacidade. Não, obviamente não é o melhor, não é o ideal. E aí também não dá para pensar que um time que cedeu seus melhores jogadores para diversas seleções vai ficar isento de lesões por 7, 8 rodadas. Não vai ficar. Já não está, né? Teve gente que se machucou. Talvez o seu melhor jogador, que era o Cebolinha. Houve lesões no jogo contra o Vasco, que foi o último com o elenco completo. Sim. Também contra o Grêmio no meio da semana. E hoje tem jogador com problema muscular. Porque com menos jogadores disponíveis e o número de jogos igual, a tendência é que quem está disponível seja utilizado até desgastar a ponto de lesão. E é bom lembrar. A gente vai ver muitas lesões. A gente já está falando de 2 rodadas. A Copa América não começou. Não começou. Você vê o Inter. O Inter não consegue jogar. O Inter já tinha dificuldades. Rodadas, né? O Inter foi um time esfacelado para a Copa América e não consegue jogar. É o Uruguai. Em 2 jogos muito ruins, o Inter perdeu todo mundo também. Aí só para não perder a oportunidade, aí é uma questão que o Flamengo também deve. Flamengo, o Inter, todos eles, né? Assim, me surpreende o fato deles assistirem a isso no futebol brasileiro calados, porque o futebol fica muito mais caro. Porque assim, olha o Inter, as contratações que o Inter fez, né? Os jogadores que vão embora e são super importantes, assim, o custo disso para o Internacional. Aí você pode perder por jogos que justamente essa sequência sem esses jogadores pode limitar seu andamento no campeonato. Não ficou nem calado, só que ele gritou na hora errada, né? Tardiamente. Não, fica calado, Dani, porque não faz nada para mudar. Sim, desse ponto de vista, sim. Nada pra... levaram... Só reclamar não adianta. A reclamação não serve para nada. O que existe é a ação. Chegar e falar assim, ô seu Edinaldo, seguinte, essa situação não dá mais, precisamos sentar para conversar. Nenhum clube brasileiro faz isso. Aí o futebol fica muito mais caro, porque você contrata esse festival de jogadores e o teu meio de campo é levado para a Copa América e você tem uma sequência de jogos para fazer. E você não sabe como eles vão voltar de lá. Se você vai poder usar no dia seguinte. E vamos lembrar que vai ser pior do que era já, e os clubes já deveriam saber disso, mas vai ser pior do que era, porque além da Copa América, as 2 datas FIFA que a gente não teria jogos, teremos jogos agora. Então assim, vai voltar a acontecer depois da Copa América no segundo semestre em 2 oportunidades. Vocês sabem quais são os 2 próximos adversários do Flamengo na tabela? Bahia e Fluminense. Bom, um confronto direto. E não é o Fluminense. Né? Não, é o Bahia. E um clássico com o adversário num momento terrível. É clássico, mas... O Fluminense também não vive o melhor momento. É quase assim, é claro que não tem nada a ver, porque o Fluminense é o campeão sul-americano, tem um elenco forte, tá, mas do ponto de vista de fase, a gente falou muito do São Paulo e Corinthians hoje,
A gente está falando quase da mesma coisa, porque estamos falando de um Fluminense na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e de um Flamengo vivendo um grande momento, né? Porque acho que o empate de hoje, por todo o contexto que a gente falou, foi de novo um belo resultado. O Bahia foi buscar o empate, né? 2-0 para o Criciúma. Direto, justamente por isso. Tremenda campanha que o Bahia faz, se mantendo entre os melhores, se mantendo através do rendimento, tal qual o Botafogo, tal qual o próprio Flamengo, se mantendo jogando muito bem.